Estamos bem próximo da realização, vereador Marco Aurélio, do maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo, juntamente com as Olimpíadas. E a nossa cidade, em menos de um ano, estará recebendo jogos importantes. O município vizinho de São Lourenço da Mata, mas o Recife é a cidade polo que atrai. O tema que me traz essa tribuna não é apenas a Copa do Mundo, vereador Davi Muniz, mas é a perspectiva de longo prazo para que esta cidade, vereador Wilton Brito, volte a ser um destino turístico importante. E para que ela volte a ser um destino turístico importante, é preciso que a gente estabeleça uma estratégia de longo prazo. É preciso que a gente tenha metas a alcançar. Metas que envolvam não apenas o governo municipal, o governo estadual, a própria sociedade, porque o engajamento da população é fundamental dentro de um processo de construção de um bom destino turístico. Não existe um bom destino turístico em que a cidade ela é hostil ao visitante. E tem cidades que são boas cidades, que têm uma excelente infraestrutura, vereador Gilberto Alves, mas que os seus moradores não gostam de turistas. Portanto, terminam desempenhando um papel de obstáculo ao desenvolvimento de uma das indústrias mais importantes, que é a indústria limpa do turismo. Nessa perspectiva, a pergunta que eu lanço é a seguinte: o que é que faz com que uma cidade seja, de fato, uma cidade importante como destino turístico? A sua história, a arte contida nela, as suas belezas naturais, a sua capacidade de proporcionar lazer, inclusive através de uma boa gastronomia, os seus equipamentos públicos, a hospitalidade do seu povo, conforme já mencionei, a sua limpeza, a questão da sustentabilidade, o seu clima, se o clima propicia ou não a permanência durante determinado momento do ano, ou se é o ano inteiro, se é litoral, se não é litoral, se tem bons serviços, se é uma cidade segura. Nessa perspectiva, será que o Recife, ele se habilita hoje como sendo um destino turístico, ou ele está habilitado, a nossa cidade está habilitada a atrair turistas estrangeiros? Levando em consideração que o ano passado tivemos aqui um verdadeiro fiasco durante a realização, aliás, neste ano tivemos um verdadeiro fiasco, que foi a Copa das Confederações. A nossa cidade simplesmente não atraiu turistas. Foi um momento em que, inclusive, durante esse processo, as notícias relacionadas ao Recife foram notícias negativas, notadamente em relação à falta de equipamentos, à falta de mobilidade, que fez com que as seleções estrangeiras que aqui estivessem simplesmente não tivessem condições de sua preparação específica para os jogos, os poucos jogos que nós tivemos aqui na chamada Arena de Pernambuco. Então eu venho aqui a essa tribuna para cobrar do poder público ao mesmo tempo, cobrar dessa casa um posicionamento para que a gente possa colocar o turismo na agenda do dia através de uma perspectiva estratégica de criação de um plano de longo prazo para o fomento dessa atividade. Há alguns meses nós recebemos aqui a visita do secretário Felipe Carreiras, que veio expor as suas preocupações, as suas metas, e na oportunidade, inclusive, eu tomei a iniciativa de indicar para o secretário da urgência de um plano específico e estratégico para a cidade no longo prazo. E que esse plano estratégico ele fosse entregue a profissionais da área, consultoria que pudesse, inclusive, ser
contratada, consultorias internacionais que pudessem ser contratadas para que a gente pudesse estabelecer os caminhos, as metas, os passos para que a gente leve o Recife a se tornar novamente uma cidade para atrair turistas. Hoje a situação é difícil. Nós só temos, vereador Marco Aurélio, 13 mil leitos na cidade do Recife. O que é algo proporcional ao existente na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Ou seja, são poucos leitos. A cidade, ela não tem sido preparada para a modernização do setor hoteleiro. Eu acho que cabe aqui também um esforço do ponto de vista de fomento, inclusive governamental, para que a gente possa fazer com que essa indústria seja revitalizada. Eu escuto o vereador Romerinho Jatobá no seu apar. Prezado vereador André Regis, me desculpe de discordar de Vossa Excelência nesse sentido. Em qual sentido, vereador? No sentido de que o Recife não está avançando na questão do turismo. Foi citado aqui a Copa das Confederações, em que foi dito que o Recife não atraiu turistas. A verdade é que nenhuma das cidades sede da Copa das Confederações nós tivemos um grande atrativo de turistas. A Copa das Confederações por si só não foi muito rentável na parte turística em todo o Brasil. Nos demais requisitos aqui citados, hospitalidade, gastronomia, cultura, eu acho que o Recife tem grande parcela, tem uma gastronomia forte, tem uma cultura realmente muito forte, tem a questão da hospitalidade, que o povo recifense, por si só, já é muito hospitaleiro com todos os turistas. Então o Recife vem sim desenvolvendo, tem hotéis novos chegando no Recife, aumentando sua capacidade hoteleira. Então eu não vejo o turismo estagnado, eu vejo o turismo avançando, um grande trabalho sendo feito pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado, pela Impetur, e um grande trabalho feito também pelo Felipe Carreira, o secretário de Turismo da cidade do Recife, que tem se preocupado muito com a parte de lazer da cidade, trazendo o povo do Recife de volta às ruas, mas também se preocupado com o turismo, sim, propriamente dito. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho e sei que muita coisa vem avançando. A infraestrutura vem avançando. O que foi dito que o Recife não acompanhou a Copa das Confederações, em parte de estrutura, foi a parte de campo de futebol e não a parte de turismo. Então, discordo de Vossa Excelência. O Recife vem sim crescendo bastante, os números comprovam isso. O aumento da demanda turística no Recife vem crescendo cada vez mais. E eu não tenho a menor dúvida que o ano que vem, o ano da Copa do Mundo, será um ano de muitos turistas na nossa cidade, podendo aproveitar essa ótima cultura, essa ótima gastronomia que nós temos. Então, discordo. Quero deixar registrado aqui que a gente tem pensamento divergente quanto a isso e lhe convido a conhecer de perto o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Turismo. Obrigado. Obrigado, vereador. Bem, vamos por partes. Primeiro, eu estou colocando aqui, vereador Romero Jatobá, a preocupação de nós planejarmos a cidade para o futuro. Quando eu citei o que é que faz com que uma cidade seja atrativa, eu simplesmente nem fiz consideração acerca do Recife. Eu mencionei que a gastronomia, a hospitalidade, eu disse quais são os requisitos para que a cidade se torne uma cidade atrativa. Nós temos bons restaurantes, é fato. Nós temos um povo hospitaleiro, é fato. Nós temos história, é fato. Nós temos um patrimônio histórico-cultural, é fato. Nós temos a Praia de Boa Viagem, é fato. Nós temos o Rio Capibaribe, é fato. Recife no cenário externo, vereador Romero Jatobá, considerada uma cidade importante por ser um centro consular. O Brasil só tem 5 cidades vistas aos olhos do mundo como cidades importantes em termos de centros consulares. Nós temos São Paulo, Rio, Recife e
Brasília. Na verdade são 4. Brasília, capital, São Paulo, Rio e Recife. Essas são cidades que são polos. Agora, isso é muito mais pelo nosso passado do que pelo nosso presente. O consulado, você tem aqui consulados das grandes cidades, dos grandes países do mundo. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade de atração, de maior intercâmbio cultural, intercâmbio científico, intercâmbio tecnológico. A crítica que eu venho fazer aqui, vereador, é uma crítica construtiva. Porque ações pontuais, isoladas, que têm sido feitas ao longo dos últimos anos, não representarão tirar o Recife da atual situação. Inclusive porque a atividade turística aqui ela é muito difícil. Não é essa questão da competência exclusiva, inclusive, do empresário do setor. É muito difícil você ter uma cidade, vereador Marco Aurélio, competitiva para o turista se você encontra uma criança pedindo esmolas na rua. É muito difícil ser uma cidade atrativa para o turista se você não tem calçadas. É muito difícil ser uma cidade competitiva para o turista se a população não estimula o turista a sua permanência em lugares abertos públicos. Se a população, inclusive, assusta, dizendo cuidado, não ande em tal lugar. Isso, inclusive, no próprio calçadão de Boa Viagem ou qualquer das nossas praças. O nosso ambiente é um ambiente que, de fato, dificulta a presença do turista na nossa cidade por falta de infraestrutura. O que Vossa Excelência coloca que houve avanço, esse avanço eu não encontro. Quais foram os hotéis que hospedaram as delegações que vieram para cá durante a Copa das Confederações? Não seria motivo de vergonha a delegação da Itália cancelar a vinda, simplesmente porque não encontrou aqui infraestrutura adequada para a manutenção do seu selecionado? Isto é algo que a nossa rede hoteleira é uma rede hoteleira velha, antiga, obsoleta. Nós só temos 13 mil leitos. É preciso impulsioná-la. Então, vereador, o que eu venho reclamar aqui é um plano estratégico, porque a atual prática, e aqui sem nenhuma crítica ao secretário Felipe Carreiras, inclusive proposta minha ao secretário, para que a gente possa criar um plano estratégico e que esta casa participe da discussão, porque decisões pontuais simplesmente não irão tirar o Recife dessa situação de vergonha que se encontra. Uma cidade que não consegue atrair, não consegue ser atrativa. E se Vossa Excelência diz que a gente avançou, eu posso dizer o seguinte: um tempo atrás, nós tínhamos aqui o voo direto Recife-Zurique. Nós tínhamos o voo direto Recife-Madrid. Nós tínhamos o voo direto Recife-Londres. Nós tínhamos o voo direto Recife-Frankfurt. Agora voltou a ter Frankfurt, eu acho que é quando a alemã. Nós tínhamos vários destinos internacionais. Hoje, para sair do Recife, é somente Recife, Lisboa, tem esse voo da alemã, e tem o voo Recife-Miami. Praticamente tem o voo pela cidade do Panamá, ou seja, Recife perdeu importância, vereador. Se nós não reconhecemos que a Recife perdeu importância, dificilmente nós teremos um planejamento estratégico para tirá-la dessa situação. E nós estamos muito próximos de mais uma vergonha ao acontecer o próximo Campeonato Mundial de Futebol, que Recife será sede. Agora, será que nós estamos preparados para receber atletas, imprensa do mundo inteiro? Quando eu trouxe esse tema à discussão, eu não coloquei como governo versus oposição, ou como se houvesse aqui a necessidade de nós estabelecermos uma disputa do ponto de vista político. Eu trouxe esse tema aqui porque esse tema tem sido muito maltratado.
É preciso que a gente reconheça que esta casa é uma casa de discussão do futuro da cidade. E o futuro da cidade deveria passar necessariamente pelo turismo. Por isso que eu trago essa discussão para cá, para que a gente possa, inclusive, na comissão apropriada, que é a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, levar essa discussão. Também assuntos econômicos, porque se a gente se negar a discutir esse tema, e se a gente ficar somente discutindo ações isoladas, nós não iremos trazer para a cidade do Recife de volta os turistas que aqui um dia vieram, incentivaram e produziram riquezas. Muito obrigado.